Capítulo 13 do estudo de 2 Crônicas. Capítulo 13. A avaliação que o cronista faz de Abias difere muito da do texto paralelo de Reis. O autor de Reis não tem nada de bom a dizer e diz que ele só foi tolerado porque Davi era o seu antepassado. O cronista, no entanto, não dá indicação alguma de que ele foi outra coisa senão um bom rei. E as razões disso talvez estejam no fato de que estava em guerra contra Jeroboão durante a maior parte de seu reinado. Opor-se àqueles que estão em revolta aberta contra Javé significa, para o cronista, estar do lado certo. Letra A, a ascensão de Abias, 3 do 1 ao 3. Uma tradição alternativa é usada aqui em relação à mãe de Abias. 1 Reis 15:2 e 2 Crônicas 11:20 apresentam a mãe de Abias como Maaca, filha de Absalão. A questão torna-se ainda mais complicada em virtude do nome da mãe de Asa, 15:16. Em vista da complexidade da árvore genealógica, com tantas esposas, concubinas e crianças diferentes, é provável que tenha havido uma quantidade de tradições variantes e qualquer solução pode ser no máximo especulativa. É possível que em Reis o nome verdadeiro da esposa de Abias tenha submergido em virtude da forte personalidade da sua mãe Maaca. Ou Asa pode ter sido um filho menos importante cuja mãe havia falecido e deixado Maaca para continuar como rainha-mãe. Letra B, a guerra contra Israel. O discurso de Abias, em que desafiou as forças de Jeroboão, é usado pelo cronista para desenvolver a sua própria teologia acerca da apostasia do Reino do Norte. Pode ser considerado um uso de uma ilustração histórica para lidar com a situação predominante na época do autor, e o apelo de Abias pode ser lido como um apelo do cronista aos samaritanos cismáticos de sua época. O Reino do Norte não estava meramente em rebelião contra a dinastia de Davi, mas contra o próprio Javé, e tinha adotado uma religião corrupta e inválida. Os bezerros de ouro provavelmente foram concebidos originariamente como tronos ou pedestais para a presença invisível de Javé e serviam a mesma função que o carro-trono da arca e dos querubins no templo. Assim, a queda do Reino do Norte era certa. A queda, no entanto, seria causada por iniciativa divina, e a moral da história é destacada ainda mais no versículo 18. Zemaraim, versículo 4, era uma região limítrofe, provavelmente próxima de Betel. Josué 18:22. Aliança irrevogável. Hebraico, aliança de sal. Era perpétua e não podia ser quebrada. Números 18:19 e Levíticos 21:13. Essa referência a um domínio eterno da dinastia de Davi é independente de Samuel e Reis. Se o cronista quer dizer apenas que Israel era o reino de Javé, dominado pelo rei de Javé, ou se há conotações messiânicas aqui, é questão de debate. Em vista da avaliação que Reis faz do caráter de Abias, o retrato dele como pregador e defensor zeloso da adoração levítica de Javé é um toque interessante do cronista. H.L. Ellison, NBC, destaca que Abias estava longe de praticar o que ele pregava, 1 Reis 15:3, mas o que já era filosofia religiosa praticada no norte ainda era somente uma anomalia em Judá. O parecer sobre a ruptura aqui é uma simplificação exagerada. A impressão de que tudo foi planejado secretamente por Jeroboão e um pequeno grupo de descontentes, vadios e imprestáveis. Não é a impressão passada na rebelião. O uso do termo jovem para descrever Roboão, versículo 7, provavelmente indique jovem em experiência e não em idade, mas indeciso, literalmente mole de coração ou tímido. Não descreve exatamente o seu caráter, a não ser que a palavra implique fraqueza de compreensão. O uso da palavra vadios, literalmente filhos de Belial, mas Belial nunca é usado como nome próprio no Antigo Testamento, somente como sinônimo de ilegalidade e impiedade. Para descrever o norte como um todo, talvez seja uma condenação radical demais à luz da narrativa do capítulo 10 de Reis.
No entanto, segundo o ponto de vista do cronista, não importa a justificativa humana, nada poderia desculpar a revolta contra a linhagem davídica e a apostasia religiosa subsequente. A.S. Ebert em PCB. Um número elevado de homens de guerra dos exércitos, compare os números dos versículos 3:17 com os do recenseamento em 1 Crônicas 21:5. E dos mortos provavelmente deve ser considerado em termos de unidades. Observação em 1 Crônicas 12. A referência a 500.000 mortos, versículo 17, se literal teria significado uma vitória muito maior para Judá do que a conquista de algumas vilas e povoados, versículo 19. A vitória de Judá foi divina na sua origem e a estratégia militar de Israel não resultou em nada porque Deus derrotou Jeroboão em todo Israel. A morte de Jeroboão é considerada também um golpe do castigo divino, mas Abias, por outro lado, conhece a bênção de Deus expressa no número de mulheres e filhos. Versículo 21. A cronologia aqui é distinta da de 1 Reis 14 e 15, que faz Jeroboão sobreviver e Abias em pelo menos um ano. A conclusão do relato do reinado de Abias segue a prática comum do cronista de citar sua fonte, os relatos Midras do profeta Ido. Versículo 22. O uso da palavra Midras provavelmente indica a ampliação do comentário sobre um documento anterior. 3. O reinado de Ana, 14:2. Letra A. Os primeiros anos, 14 do 2 ao 14. A história do reinado de Asa é tratada com muito mais detalhes pelo cronista do que por Reis. 1 Reis 15, do 11 ao 24. Embora esta narrativa forme a base para o relato do cronista, a derrota de Abias introduziu um período de paz de 10 anos. Versículo 1, que se estendeu até o reinado de Asa. O veredito do cronista sobre esse reinado fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Versículo 2. Está relacionado principalmente às reformas religiosas empreendidas por Asa. Visto que ele era menino quando subiu ao trono, não teria tido poder para instituir grandes reformas imediatamente, embora essa seja a primeira impressão que se tem. A cronologia do reinado de Asa, na verdade, apresenta uma série de problemas, versículos 15, 19 e 16, 6. As reformas, no entanto, são datadas em 15:10, como culminando no 15º ano de Asa, época em que ele estava firmemente estabelecido. As reformas, em parte, parecem direcionadas à centralização crescente do culto pelo fato de ele ter retirado os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras. Versículo 3. Numa época anterior, os lugares altos, um termo hebraico altos aqui traduzido por altares idólatras, havia sido centros secundários aceitáveis na adoração a Javé. Na época de Asa, no entanto, eles tinham passado a ser associados, ou tinham retornado às religiões cananeias de fertilidade e adoração da deusa mãe fenícia Azerá, talvez sob a influência da rainha mãe Maaca, versículo 15 e 16. Sobre os lugares altos havia colunas sagradas Masebot, provavelmente os símbolos do elemento masculino na natureza. E os postes sagrados Serim, talvez imagens de madeira da deusa Azerá ou uma árvore sagrada. Essa religião estava associada a práticas sexuais repugnantes para os adoradores de Javé. A expressão altares dos deuses estrangeiros, versículo 3, provavelmente deve ser ligada com os altares de incenso Ramanim. Do versículo 5, vários exemplares desse tipo de altar, geralmente com chifres nos cantos, foram encontrados na escavação de cidades israelitas do período do século X até o século VII a.C. A construção de cidades fortificadas, versículo 6, talvez tenha ocorrido após a guerra contra os etíopes. A seguir, o versículo 9 e 15, e é um reflexo das condições instáveis da época. 1 Reis 15, 32. No entanto, novamente é destacado o fato de que Deus tinha dado paz à terra como resultado de o povo ter abandonado o paganismo e retornado ao Senhor. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. A frase estranha, a terra ainda é nossa. Versículo 7 talvez possa ser considerado um lembrete ao leitor de que viria um tempo em que a terra se perderia
e o povo de Deus iria para o exílio. A posse da terra anda de mãos dadas com a obediência, com a busca sincera de Deus. O número elevado do efetivo militar, versículo 8, torna-se mais realista se mais uma vez a palavra 1000 é considerada uma unidade de tamanho não determinado. 1 Crônicas 12:24. O elevado percentual de benjamitas, quase 50%, sugere que Asa manteve o seu domínio sobre toda a área tomada por Abias. A confiança que Asa tem em Javé é ilustrada com o evento do conflito com o etíope Zerá. É provável que quando Sisaque se retirou da Palestina, depois da guerra com Roboão, ele tenha deixado um grupo de mercenários e suas famílias para servirem como grupo para-choque na divisa sul de Judá. Zerá talvez tenha sido o comandante da tropa de mercenários. No caso da leitura cuxita, em vez de etíope, Zerá deveria ser considerado um árabe. Observe Cuxã em Abacuque 3:7. Certamente um contingente árabe parece ter estado presente. Observe camelos no versículo 15. A menção de muitas ovelhas, cabras e camelos, versículo 15, pode estar indicando que Zerá estava simplesmente tentando conquistar novas pastagens, mas o ataque pode ter sido instigado por Osorção. Osorção, não sei. Osorção, não sei o que é isso, tem que olhar isso no dicionário depois. O ataque pode ser... não, é uma pessoa aqui, mas o ataque pode ter sido instigado por Osorcão I, sucessor de Sisaque como faraó, ou talvez em colaboração com Baasa de Israel. A batalha ocorreu perto de Maressa, aproximadamente a 40 quilômetros a oeste de Jerusalém, no vale de Zefelá. Versículo 10. Um local não identificável. A Septuaginta traz no vale ao norte de Maressa, que talvez preserve uma leitura melhor. A característica importante da batalha, no entanto, é o seu significado. Por consequência da oração e confiança de Asa, o Senhor derrotou os etíopes. Versículo 12. Um elemento que faltou no choque posterior com Baasa. Letra B. A reforma. Capítulo 15, do 1 ao 19. As reformas de Asa foram mencionadas no início do seu reinado como a base sobre a qual repousava a bênção de Deus na sua vida. Agora o cronista apresenta um relato mais detalhado e coloca as reformas no contexto do seu reinado. Parece com base nos versículos 11 que o profeta Azarias se dirigiu ao rei depois do seu retorno da derrota diante de Zerá. A palavra do profeta, versículo 2:9, tem sido descrita como um exemplo excelente de pregação levítica. Assim, G. von Rad, isso quer dizer que o cronista aproveitou a ocasião para ampliar o discurso e aplicar a mensagem ao seu tempo. Há uma série de alusões aos escritos proféticos, Jeremias 29:13, Sofonias 3:16 e Zacarias 8:10. O discurso tem 3 elementos principais. Uma confirmação de que Javé vai estar com o povo enquanto o povo estiver com ele. Uma série de ilustrações da história, versículo 3:6, e uma exortação, versículo 7. É difícil termos certeza do exato pano de fundo dos versículos 3:6. Na superfície, parece estar relacionado à situação no período final dos Juízes 17:21. Mas isso parece ter pouco em comum com o tempo de Asa e pode ser que se refira mais diretamente à insegurança do período pós-exílico e à época do próprio cronista. No entanto, 2 Reis 14:26. As reformas que seguiram o discurso de Azarias parecem ter sido fundadas, englobando todo o território de Judá e de Benjamim, como também as cidades que Asa havia conquistado nos montes de Efraim, versículo 8. Os ídolos repugnantes, versículo 8, foram removidos. Confira 1 Reis 15:12. E o altar foi consertado. Esse altar era o altar de bronze que ficava no pátio do templo, e as atividades da convocação solene
que ocorreu no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Versículo 10 provavelmente incluíram a sua dedicação. O cronista menciona o apoio dado pelos fiéis de Efraim, Manassés e Simeão. A menção de Simeão causa problemas porque o território ficava no sul de Judá. Pode ser que os habitantes de Simeão se tornaram refugiados, que viviam entre eles. Versículo 9. Em consequência da expansão dos edomitas no sul, embora Alisson considere a referência uma correção não inteligente de um antigo erro de escribas. A conclusão de reforma foi marcada por uma convocação solene, ocorreu no terceiro mês e por ter coincidido com a festa das semanas, Pentecoste. Há estudiosos que sugerem, assim Pierre Acroyd, que há uma alusão a isso no versículo 14, em um jogo de palavras Sabuot, o nome da festa, e Sabá, o verbo jurar. Visto que a festa das semanas na tradição judaica posterior, talvez já na época do cronista, comemorava a entrega da lei e o estabelecimento da aliança nacional, e a escolha do terceiro mês era especialmente adequada para sua rededicação. A cerimônia foi marcada pela renovação da aliança, acompanhada do sacrifício de parte dos despojos tomados da batalha contra Zerá. Versículo 11, Mies observa que o fato de que a aliança era algo soberanamente imposto pode ser visto na ameaça que a acompanhava. O resultado da fidelidade do povo foi que o Senhor lhes concedeu paz em suas fronteiras. A apostasia anterior é atribuída diretamente à influência perversa da rainha-mãe Maaca. Versículo 16. Acerca da posição da rainha-mãe, vê comentário de 22, 10 ao 12 abaixo. Ela havia feito um poste sagrado repugnante, o que talvez poderia ser traduzido por imagem indescritível de Azerá. A imagem foi destruída e os restos foram queimados no vale de Cedron. É possível que tenha havido significado ritual nisso. Confira 29:16 e 2 Reis 23, 4 e 6. Maaca é removida de sua posição de autoridade, de onde tinha conseguido exercer forte influência sobre a nação durante os anos iniciais do reinado de Asa. Pode-se supor que ela passou o restante da sua vida em isolamento e desgraça. A colocação dos utensílios consagrados, versículo 18, no templo, não parece estar relacionada a este contexto. A afirmação de que não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado, versículo 19, reforça a sua natureza longa e pacífica. E isso está relacionado à lição do cronista de que a fidelidade de Deus, em geral, resulta em paz, bem-estar de todos e integridade da comunidade. Versículo 14:6. Letra C, a guerra contra Baasa e as consequências. 16, do 1 ao 14. O longo período de paz durante o reinado de Asa chegou a um fim abrupto quando Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. Versículo 1. O texto afirma que isso ocorreu no 36º ano do reinado de Asa, uma datação que imediatamente cria problemas, pois, de acordo com 1 Reis 15:33 e 16:8, Baasa morreu no 26º ano de Asa. Alguns estudiosos argumentam que a datação do cronista está relacionada ao tempo que se passou desde a divisão do reino, o que coloca essa guerra no 15º ou 16º ano do reinado de Asa, mas esse argumento é mais engenhoso do que convincente. No entanto, há algumas evidências com base em uma estela do reinado de Ben-Hadad, 850 a.C., de que o cronista esteve correto, W.F. Albright Bazor, 1942, página 23 e 29. É 23 a 29. O fato que apressou o conflito foi a fortificação que Baasa empreendeu em Ramá, versículo 1. Uma cidade localizada aproximadamente a 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, às duas margens da estrada principal. O seu objetivo provavelmente era interromper a rota comercial e também impedir o movimento de pessoas que saíssem do seu reino em direção ao sul para adorar em Jerusalém. Asa não tinha condições para levantar este bloqueio e pediu socorro a Ben-Hadad, rei da Síria.
Versículo 3. Evidentemente com base em um acordo de longa data, meu pai e o teu. No entanto, Asa tirou tudo do seu tesouro para garantir a intervenção de Ben-Hadad. O resultado foi o esperado. Ben-Hadad marchou contra Israel, invadindo a região norte. Era basicamente uma tática para distrair as atenções, pois o exército sírio aparentemente não penetrou mais longe no território de Israel do que a região acima do lago Ula. Observe, contudo, 1 Reis 15:20, que traz Quinerete e as cidades armazéns, do cronista no versículo 4, sugerindo que os sírios talvez tenham chegado à Galiléia. A intervenção foi bem sucedida e fez Baasa abandonar as suas fortificações. E assim Asa conseguiu reocupar a região, usando o material da fortificação abandonada de Ramá para fortificar Geba e Mispá. Versículo 6, locais incertos. O significado dessa narrativa está no fato de que Asa evidentemente havia perdido a confiança na capacidade de Javé de protegê-lo. Foi uma inversão total da política adotada no conflito com Zerá e fez necessária a repreensão profética do vidente Hanani, versículos 7 a 10. A aliança com uma potência estrangeira colocava os deuses desta no mesmo nível de Javé, e esse tipo de atitude era obviamente condenado pelos profetas. O aspecto principal tratado aqui, no entanto, é a falta de confiança de Asa, versículo 9. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, Zacarias 4:10. Esse tipo de poder que enxerga tudo traz proteção e ajuda aqueles cuja confiança está depositada nele. Aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Asa cometeu uma loucura, 1 Samuel 13:13, 2 Samuel 24:10 e 1 Crônicas 21:8, e vai sofrer as consequências dos seus atos por meio de problemas durante o restante do seu reinado. Isso está em forte contraste com a época de fé e confiança, 14:6 e 15:15. Leia-se o exército do rei de Israel, seguindo a Septuaginta, no versículo 7, e não o exército do rei da Síria. A reação de Asa à palavra do profeta é rápida. Mandou prendê-lo, versículo 10, mais uma indicação de sua falta de fé. As pessoas que ele oprimiu brutalmente, torturou, provavelmente eram simpatizantes de Hanani, talvez grupos extremistas indignados com o evidente esfriamento do zelo de Asa por Javé. As observações do cronista acerca do reinado de Asa terminam com uma referência às suas fontes. Versículo 11, evidentemente não equivalentes ao nosso livro de Reis, e uma nota acerca da morte e sepultamento de Asa. Até mesmo aqui, a falta de fé do rei é destacada no fato de que ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. A condenação está no fato de que os médicos quase certamente eram curandeiros pagãos, cuja arte estava relacionada a uma variedade de práticas indesejáveis. Não se trata aqui de uma depreciação generalizada dos médicos. Não é possível diagnosticar com precisão a natureza da doença dos seus pés, mas visto que durou 2 anos até que ele finalmente sucumbiu, é possível que ele tenha sofrido de um tipo de gangrena e muito provavelmente arteriosclerose. Isso também explicaria o uso da grande quantidade de vários perfumes de fina mistura. Versículo 14, sobre o seu corpo no funeral, pois teria disfarçado o forte e desagradável odor da carne gangrenada. 4. O reinado de Josafá, capítulo 17. A sua natureza e organização, 17, do 1 ao 19. O reinado de Josafá ocupa um espaço considerável no relato do cronista, e da mesma forma que Ezequias e Josias, o autor, tem esse rei em alta estima. A maior parte do material não vem de reis, mas de outras fontes, embora as informações breves de 1 Reis 15:24 sejam utilizadas.
No entanto, o método do cronista tratar o seu material é bem diferente do de Reis. E a narrativa de 1 Reis 22, do 1 ao 35, que lá faz parte da história de Acabe, é tratada do ponto de vista de uma aliança imprudente da qual Deus salvou o bom Josafá. O cronista começa por observar os estágios necessários da fortificação implementados por Josafá no início do seu reinado. Esses se tornaram indispensáveis em virtude das incertezas no relacionamento com Israel, e a primeira medida clara de Josafá foi consolidar a sua posição no país. Talvez a NVI esteja incorreta na sua tradução contra Israel. O termo Israel aqui parece estar mais relacionado ao Reino do Sul, e o Reino do Norte é chamado Efraim. As cidades de Israel tomadas por Asa estavam, na verdade, no território de Benjamim. Daí que o versículo 1 talvez fosse melhor traduzido por o seu filho Josafá reinou no seu lugar e estabeleceu a sua autoridade sobre Israel. Assim, Rudolf, o cronista, estava assim fortalecendo a posição do rei como governante sobre o verdadeiro povo de Deus. O sucesso do seu governo se deveu ao fato de que em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Versículo 3. O fato de que ele buscou o Deus de seu pai, versículo 4, lhe trouxe grande riqueza e honra, versículo 5. A obra reformada de Josafá recebe somente um comentário breve, o que sugere que ele apenas um pouco mais do que uma correção da negligência que havia se desenvolvido no final do reinado de Asa. Depois de ter organizado a defesa do país, Josafá engajou-se numa grande missão de ensino, versículos 7 ao 9. Colocou isso nas mãos de um corpo de oficiais, incluindo leigos, seus oficiais, levitas e sacerdotes, versículo 8. A proeminência dada a um grupo de leigos é digna de consideração em vista do destaque geral que o cronista dá ao ensino da lei, como prerrogativa dos levitas. Não está totalmente claro o que devemos entender com o livro da lei do Senhor. Pode ter sido chamado livro da aliança. Ver mais acerca disso no NBD Lei. Mas não há lugar aqui para dogmatismo. No versículo 7, o nome Ben-Hail, literalmente filho do poder, não ocorre em outro lugar, e a seção deveria ser lida como na Septuaginta. Ele enviou seus oficiais, homens extraordinários, Obadias, o nome Tobi-Adonias, versículo 8, é um exemplo de ditografia em decorrência da duplicação acidental dos dois nomes anteriores. As nações ao redor de Judá, percebendo a força e os recursos do rei, não somente se retraíram da guerra, mas também enviaram presentes a Josafá. A atitude das terras vizinhas é a contrapartida da atitude da obediência e a conduta correta do rei. O cronista descreve isso como o temor do Senhor. O versículo 10. E distingue dois grupos específicos, filisteus e árabes, versículo 11, sem dúvida, em virtude de sua inimizade tradicional com Judá. O resultado foi que Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso, versículo 12. Os versículos 12b a 19 registram a organização militar do rei. A seção se concentra nos equipamentos bélicos e tropas em Jerusalém e observa que havia dois regimentos, um de Judá com 3 comandantes e outro de Benjamim com 2 comandantes. Esse era o exército efetivo em Jerusalém, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo Judá, versículo 19. Letra B, a aliança com Acabe, 18, do 1 ao 34. A história é transcrita, quase sem alterações, em 1 Reis 22, do 1 ao 35. O elemento profético é importante na postura corajosa de Micaías, filho de Imlá. Versículo 7, contra os falsos profetas. Mas o cronista dá destaque especial à postura de Josafá. A sua aliança com o reino do norte foi uma tolice perigosa,
da qual só foi salvo por intervenção divina. O Senhor o ajudou, versículo 31. Além disso, uma aliança com Acabe, por laços de casamento, era totalmente desnecessária, visto que Deus já lhe tinha dado grande riqueza e honra. A chave para toda a sessão pode estar no versículo 2, em que a ação de Josafá é representada como resultado da insistência de Acabe. A palavra é mais forte do que a NVI insistiu, possa sugerir, e é usada para denotar sedução para a apostasia em Deuteronômio 19:6, que para o cronista sem dúvida era um possível resultado da aliança, não fosse a intervenção de Deus. O verbo traduzido por afastou no versículo 31 é o mesmo de insistiu, versículo 2. Eu vou parar bem aqui então.